Bom, hoje, quarta-feira, um dia bastante movimentado no noticiário brasileiro e também internacional. A gente já vai falar sobre esse projeto de lei que foi aprovado numa comissão nos Estados Unidos e como isso pode impactar a vida de algumas autoridades brasileiras. Também os impactos da decisão da Justiça americana sobre um caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Mas antes de entrar nesses assuntos, a gente começa falando sobre a queda na popularidade do governo Lula. Uma pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra que o índice de rejeição ao petista supera os 60%. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, a desaprovação do governo saltou de 55% em dezembro para 69%. E em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, a piora também foi significativa. No mesmo período, em Minas, o índice, que era de 47%, passou para 63%. Já no Rio, a desaprovação de Lula aumentou de 64% para 66%. Os resultados da pesquisa assustaram aliados e também auxiliares do presidente. Lideranças do PT avaliam que o petista deve investir em programas novos para tentar melhorar a popularidade a tempo das eleições de 2026. Na avaliação dos auxiliares da presidência, a pesquisa também demonstra a necessidade urgente de Lula fazer mudanças na composição do governo. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo. O que te chama a atenção aí nessa pesquisa da Genial Quest que foi divulgada hoje? Tem 2 estados no Nordeste, Bahia e Pernambuco, por exemplo, em que a aprovação do governo Lula sofreu uma queda de 15 pontos percentuais. Boa noite, Piotto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ana, Silvia, a todos que nos acompanham. O governo está derretendo e não é de hoje. Essa pesquisa da Quest só, na verdade, amplifica o que o Datafolha já tinha demonstrado. Agora, o que eu sei, e isso é informação de bastidor, é que o governo está realmente preocupado com esses números. Se o governo está preocupado com esses números, eles têm números piores. Porque tem 2 tipos de pesquisa. Essa que é divulgada a público, ou seja, tem uma série de regras, você tem que seguir regras claras de como você vai fazer, e tem pesquisa encomendada pelo governo, as que você não divulga. Essas, você só quer saber a verdade. E a verdade que eles têm nessas pesquisas internas é bem pior para o presidente do que o que a gente já está vendo, que já é muito ruim, convenhamos. Se a gente pegar, por exemplo, o caso de São Paulo, o PT está voltando ao topo dele, dos 30%, né? Que é o que sempre o PT teve. Só que é um pouco menos do que isso, pelo que se sabe. Ou seja, a popularidade do Lula está sendo corroída, inclusive naquele grupo que é, digamos, mais resiliente a aprovar o presidente. Agora vamos tentar entender os motivos e como vai ser difícil o governo reverter isso aí. A inflação não vai dar trégua e o governo tem culpa na inflação. A Janja não vai parar de ser quem ela é. Bom, o presidente Lula tem culpa da Janja existir como existe. As marmitas que não foram entregues, é um escândalo. Escândalo do BPC. Dinheiro para mais pobre, tem fraude no BPC. O pé de meia começou com uma pedalada fiscal. Todos esses 3 programas aqui, esses últimos 3 aqui, têm determinação clara do TCU apontando o problema. E o Supremo, que a gente vai citar um pouco mais nesse caso, especificamente do Felipe Martins, vai para a conta do governo também. Toda a impopularidade do Supremo Tribunal Federal, que é, de certa forma, consorciado com o governo, basta ver todas as demonstrações públicas de afeto do presidente da República com o ministro Alexandre de Moraes, talvez o expoente mais barulhento desse novo Supremo, cai na conta também do governo Lula. Não tem Sidônio que dê conta disso, que resolva essa questão. Porque o governo cavou, ele procurou o inferno, está vivendo um inferno astral. E não vai se resolver até o ano que vem. Tem muito pouco tempo. Mas o tempo é o menor dos problemas. É que a fonte é ruim. O governo é um governo ruim, sem ideias boas e com as ideias que, quando toma uma ideia, é pior ainda. Então, eu não sei se é melhor, se é pior não ter ideias ou ter ideias ruins. Mas essa é a realidade do governo Lula. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo. Essa pesquisa também mostra, Silvio, que a desaprovação do governo Lula supera os 60% nos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Muito boa noite.
Boa noite, Paula, Ana, Piotr, Augusto, meu irmão. Boa noite para você que nos acompanha. Paula, antes de mais nada, sempre que surge uma pesquisa para ser avaliada, eu sempre digo que passei todos os anos, pelo menos desde as últimas 3 ou 4 eleições, dizendo que não confio em nenhum instituto de pesquisa. A Revista Oeste produziu 3 capas mostrando como as pesquisas erram e como elas mentem. 4 reportagens que eu assinei. Portanto, não é agora que a pesquisa é desfavorável ao governo que eu, por exemplo, diria que o Instituto é formidável e captou muita coisa. Mas, dito isso, é importante notar que se trata de um instituto, desta vez, amigo do governo. Um instituto aliado, um instituto que sempre erra pró-governo. Aliás, o representante do instituto é frequentador do estúdio da Globo News. Isso a gente acompanha semana sim e semana também. Então, quando um instituto desse, tão próximo, tão pró, diz que a coisa tá feia, é porque ela tá muito feia. Acho que essa margem de erro provavelmente pode dobrar, que está muito pior. Mas isso é resultado do supermercado. Isso é resultado da conta de luz, do posto de gasolina, da feira, do sacolão. Isso é o pai e a mãe de família, pagador de impostos, que deixa na esteira do supermercado alguma coisa para trás. Fala, dessa vez não vai dar para levar. É o pai e a mãe que está dizendo não para um filho. É aquela pessoa que entende que o seu salário, se ele não fizer mágica, não chega mais até o final do mês porque a carne está muito cara. E não dá para trocar por ovo, não dá para trocar por frango. Azeite, esquece, é coisa do passado. O café agora é racionado. É disso que se trata. É a percepção da economia. E junte-se a isso, a saúde pública em frangalhos há 2 anos. Nós temos uma dengue de ponta a ponta, não canso de dizer. Faltam remédios nas unidades de pronto atendimento e a segurança pública é talvez o grande calcanhar deste governo. As facções criminosas estão crescendo, a percepção da sociedade de que a violência aumentou e você não pode mais nem tirar o celular nas grandes avenidas, inclusive em cidades como São Paulo. Finalizo com esse dado que você traz, jogando luz aos grandes colégios eleitorais. E em estratificação de uma pesquisa como essa, você nota que no grande e principal colégio eleitoral, que é o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo tem quase 35 milhões de eleitores, isso dá mais de 22% da fatia do eleitorado brasileiro. Só em São Paulo se resolve uma eleição e o Lula vai muito mal. Em Minas Gerais, que é tratada pelos gurus dos institutos de pesquisa como o retrato do Brasil, em Minas o PT dessa vez vai muito mal. Olha, vou repetir o que o Piotr bem disse, não há Sidônio que resolva.